Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam gozando de plena saúde física, mental e espiritual, para que nós possamos estar dando continuidade às nossas conversas a respeito de vida cristã, a respeito daquilo que não falam, muitas vezes não falam para vocês nas igrejas. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho. Gostaria da atenção de vocês e que vocês pensassem comigo um pouco a respeito de um trecho da Bíblia, de alguns trechos da Bíblia, que falam muito forte hoje nos nossos corações. Esse texto escrito há muito tempo, parece que foi escrito hoje. Parece uma foto, um quadro do que está acontecendo hoje em muitas igrejas que se denominam cristãs. E esse texto que eu quero conversar com vocês e pensar junto com todos vocês está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler rapidinho alguns versículos para a gente meditar um pouco, para a gente conversar um pouco e raciocinar um pouco. Porque nós somos cristãos, mas nós não somos privados de intelecto. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós não somos guiados e levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento. Mas tudo que eu ouço, eu dou aqui um conselho para você. Tudo que você ouvir falar, busca nas escrituras sagradas se realmente aquilo tem a ver com o reino de Deus ou não. Procura sempre estar lendo a palavra, meditando na palavra, pedindo direção do Espírito Santo, pedindo orientação do Espírito Santo, para que você não seja enganado pelos falsos mestres, pelos falsos doutores, pelos falsos profetas, que diz a palavra, muitos deles surgiriam nos nossos tempos, e eles já estão operando no nosso meio. Eu diria de uma forma até um pouco forte, um pouco contundente, que eles estão operando no seio da igreja. Eles estão dentro das igrejas. Muitas vezes eles estão no púlpito, que hoje eles chamam de altar. Não sei de onde eles tiraram isso. Altar era um local de sacrifício, um local onde se levavam animais para sacrificar. O último altar que foi erigido para nós cristãos, eu pelo menos entendo assim, foi a cruz, onde Cristo foi sacrificado por nós. Então hoje não há o que se falar mais em altar ou em altares, porque não há mais sacrifício que possa ser feito para benefício nosso hoje. O último altar foi a cruz, onde Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, sem defeito, inocente, foi sacrificado por mim e por vocês. Então eu não concordo quando chamam o púlpito das igrejas de altar, porque lá não há como oferecer mais sacrifício. Então lá não pode ser um altar de maneira nenhuma. Mas vamos lá, esse não é o assunto. Eu estou falando a respeito e quero pensar com vocês. Eu convido vocês a pensarem comigo se o que está escrito lá não está acontecendo hoje, nos nossos dias, de uma forma bem explícita. Não é nem um pouco disfarçado. É escancarado o que está acontecendo hoje nas igrejas em relação aos falsos líderes, aos falsos profetas. O Senhor Jesus disse em Mateus no capítulo 7, ele disse, olha, acautelai-vos, fiquem espertos com aqueles que vêm até vós, com os falsos profetas, que vêm até vós em pele de ovelhas, mas que no interior são lobos devoradores. Então, o Senhor Jesus nos alertou, acautelai-vos deles, fiquem espertos, fiquem atentos, observem esses lobos que vêm até vós, travestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores, ou seja, eles querem devorar
eles querem tragar, eles querem destruir, mas a aparência deles é a aparência de ovelha. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, ele também nos adverte. E olha só o que Pedro fala para nós. Olha só o que Pedro fala. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não é mera coincidência. Ele diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição ou repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por ganância, por corrupção, farão de vós negócio, com palavras fingidas. Vou ficar por aqui. O apóstolo Pedro, a exemplo do Senhor Jesus, ele estava nos alertando de que nos últimos dias, no nosso tempo, porque eu creio pelas evidências, por tudo que está acontecendo hoje, por tudo que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, são tantas evidências que se a gente for pontuar aqui, a gente vai falar, nossa, Jesus está às portas mesmo. Ele nos alerta, Pedro nos alerta, nos adverte que nesse tempo viriam muitos falsos mestres, falsos doutores, que introduziriam encobertamente, sorrateiramente, heresias, ensinos enganosos, doutrinas de demônios. Eles introduziriam no meio da igreja, no meio de nós, igreja de Deus, falsos ensinos de perdição. E eles, por ganância, por avareza, eles iriam, em outra versão na NVI, eles iriam nos explorar, olha só. Eles iriam fazer da gente comércio, fazer da gente, de nós cristãos, produto comercial, ou seja, eles iriam lucrar conosco, usando enganos, doutrinas, ensinos que sorrateiramente, encobertamente, disfarçadamente, eles iriam introduzir esses ensinos. E a gente olhando hoje, será que não estão fazendo isso com a gente? Será que você não está sendo usado na sua igreja? Será que não estão lucrando em cima de você? Será que não estão fazendo de você, negociando com você? Por exemplo, eu tenho tantas pessoas comigo no meu ministério, na minha igreja, eu sou pastor de um rebanho muito grande, principalmente em época política. Alguns fazem essas conversas para angariar benefícios usando o povo. Mas o apóstolo Pedro diz que eles iriam introduzir ensinos enganosos no nosso meio, usando a própria palavra, usando as escrituras, distorcendo as escrituras, maquiando as escrituras. Eu, quando leio isso, eu me recordo da passagem que fala a respeito do Éden, onde Satanás usou o que Deus havia dito para enganar a Eva e, consequentemente, o Adão. Ele disse assim: foi assim que Deus disse? E começou em cima da palavra que Deus havia dito, ele começou a distorcer e acabou seduzindo o primeiro casal e levou-os a desobedecer a ordem do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, foi isso que Jesus falou. Toma cuidado com esses falsos profetas, toma cuidado com esses falsos líderes. Como Jesus disse em João 10, no versículo 10,
O ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. E a gente é levado a entender que naquela passagem o Senhor está se referindo ao diabo. E a gente até já convencionou no nosso meio a falar: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E está na Bíblia, em João 10,10. Mas em João 10,10 não está dizendo o diabo, está dizendo o ladrão. Em que pese o diabo ter vindo para matar, roubar e destruir, no texto de João 10, no versículo 10 mais explicitamente, está dizendo que o ladrão, e ele está se referindo ali aos líderes religiosos daquela época. Ele não está se referindo ao diabo, não naquele texto. E eles vieram, segundo Jesus, para matar, roubar e destruir. E por isso mesmo é que o Senhor nos alerta, nos adverte a nos acautelar deles, desses falsos profetas que viriam e que já estão atuando. E Pedro vem corroborar com as palavras do Mestre, dizendo que eles, pregando liberdade, falando de liberdade, mas que na verdade eles próprios são escravos, são presos pela corrupção, pela ganância. E que com palavras fingidas eles enganariam, nos enganariam. E eu pergunto para você, será que você tem sido enganado por algum desses ou um desses falsos mestres? Mestres com títulos hoje de doutores, né? Hoje a gente vê a nomenclatura pastor, doutor, mestre e, sabe, tantos títulos, tantos diplomas que eles apresentam hoje, se dizendo doutores da palavra, os sabe-tudos, os sabichões, aqueles que conhecem tudo da palavra. E nós muitas vezes, por não conhecermos a palavra, por não buscarmos entendimento na palavra, nós damos ouvidos a esses ensinos e nós somos enganados por eles. Olha só. Você é obrigado a dar o dízimo na sua igreja, você é obrigado a dar ofertas na sua igreja. Eu digo obrigado porque eles não colocam uma arma na sua cabeça e não te obrigam, mas eles te constrangem. E vocês que frequentam igrejas, nós que frequentamos igrejas, a gente percebe esse constrangimento. Dízimo, oferta, sacrifício, desafio, votos, que mais? Contribuições, carnês para comprar cadeira, carnês para comprar tinta, carnês para comprar tantas coisas, sabe? Nós já damos dízimo, já damos ofertas, e quando temos que reformar um templo, nós precisamos contribuir novamente. Quando temos que... Olha só como é caro ser cristão no Brasil. Você é constrangido a dar dízimo, ou devolver, ou pagar. Você é constrangido a ofertar. Você é constrangido a fazer sacrifícios, a fazer votos, campanhas para arrecadar dinheiro e para arrecadar e fazer e acontecer. Olha só. Eu sei e eu concordo que a obra de Deus, a igreja, o ministério, a congregação que você frequenta, precisa sim da sua contribuição, da sua ajuda para poder se manter. Concordo. Só que há uma exploração nesse sentido tão grande e interminável. Eles nunca dizem para você: chega, já deu. Pode parar de contribuir que a gente já tem o suficiente para manutenir o templo e para fazer a obra assistencial e social para a nossa comunidade, para o nosso povo, para a nossa gente. Chega, sabe, não tem uma hora, não tem um momento em que eles falam: pode parar de arrecadar, pode parar de contribuir, que nós já temos o suficiente. Como aconteceu lá, né? Chegou uma hora quando eles estavam arrecadando dinheiro, arrecadando utensílios de ouro, de prata para fazer o templo. Chegou uma hora que disseram: olha, já deu, já temos o suficiente, pode parar de trazer.
Isso nunca acontece nos nossos templos, curioso, né? Mas então vamos lá. Infelizmente, não só financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente, nós somos muitas vezes explorados, né? Por medo, por ganância ou por culpa, eles manipulam a gente. Eles nos manipulam. Se você nunca parou para pensar nisso, eu te convido a pensar um pouquinho. Será que você não tem sido manipulado em nome de Deus a fazer até aquilo que você não está muito de acordo? Só que você foi ensinado a não se levantar contra o ungido do Senhor. Você não pode desobedecer ao ungido. Você não pode falar contra o ungido. Você não pode. Simplesmente você não pode. Porque se você se levantar contra o ungido do Senhor, Deus se levanta contra você. E eu te pergunto, será que é assim mesmo? Será que o Senhor Jesus nos ensinou dessa forma? Será que é esse os ensinamentos dos apóstolos? Ou será que essas ou esses são ensinos, são doutrinas completamente diabólicas, demoníacas, manipuladoras? É bom a gente pensar nisso, porque na maioria das vezes a gente espiritualiza tanto a situação que a gente nem ousa a questionar, a gente nem ousa a se levantar contra ou a pensar. Deus nos fez seres pensantes, seres racionais. O que nos difere dos outros animais é que nós pensamos, nós raciocinamos, nós somos dotados de razão, de intelecto. Foi para isso que Deus nos fez. E se Ele nos dotou desse privilégio do raciocínio, é porque Ele quer que nós raciocinemos, que nós pensemos. Mas a gente se priva disso. A gente é castrado em relação a isso. A gente não pode pensar, a gente não pode questionar, a gente não é ensinado a questionar. Porque tudo que a gente for falar que não estiver de acordo com o que está sendo nos ensinado, com aquilo no qual nós estamos sendo doutrinados, nós estamos sendo usados pelo diabo, nós estamos sendo rebeldes, são vários adjetivos que impõem sobre nós quando a gente ousa questionar algo que é do nosso interesse. Porque o cristão, a Bíblia diz, e eu creio, ele tem a mente de Cristo. Ou seja, ele sabe discernir as coisas, o que é espiritual e o que não é espiritual. E muitas vezes nós somos manipulados, nós somos castrados do nosso direito de discernir. Tem muita coisa que te falam, que o seu líder te fala, que não tem nada a ver com o evangelho do reino, não tem nada a ver com os ensinos do Senhor. Só que você não pode pensar. Você, cristão, tem que seguir cegamente o que te dizem. Você tem que caminhar por onde te conduzem. E você é ensinado, é doutrinado, é discipulado a viver na dependência de um líder, de um ser que tem sobre você autoridade espiritual. Você está sob a minha autoridade espiritual. Será que é assim? Será que nós cristãos estamos sob a autoridade de outro homem, de outra pessoa, de um líder religioso? Eu prefiro estar sob a autoridade de Cristo. É óbvio que nós respeitamos
a hierarquia eclesiástica, que nós honramos aqueles que são dignos de honra. Só que nós não podemos ser submissos a ponto de não pensarmos, de não questionarmos, de não raciocinarmos, de não buscarmos entender aquilo que nos é dito, aquilo que nos é ensinado, aquela doutrinação, aquela doutrina, aquele ensino que nos é imposto. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor não nos chamou para isso. Não nos chamou para que nós vivêssemos sob um jugo que não seja o dele. O Senhor Jesus não nos chamou para nos colocar debaixo de jugo de homem, de preceitos e ensinos que são doutrinas de homens muitas vezes. O Senhor nos chamou para termos liberdades. O Senhor nos disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu te pergunto, na igreja onde você vai, sob a liderança do líder que se diz o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu líder, você tem liberdade? Ou ele está impondo sobre você um outro jugo? Porque era assim que os fariseus faziam. Os fariseus, eles jogavam sobre as costas do povo um jugo, como o Senhor Jesus disse, que eles nem com o dedo poderiam movê-los, eles não conseguiam mover, jogavam um jugo tão pesado. Foi por isso mesmo que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu, Cristo, dizendo, vos aliviarei. Então, quando nós vamos até o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, que por misericórdia Ele nos acolhe, é para que nós sejamos livres dos fardos que impõe sobre nós, do peso do pecado que está sobre nós. Só que olha só que contrassenso. Olha só, nós somos livres de um fardo e através do Senhor, aí vamos para a igreja e lá na igreja eles impõem um outro fardo, às vezes até mais pesado ainda, sobre as nossas costas. Que liberdade é essa? Para que nós fomos libertos por Jesus se somos agora escravos, somos presos pela religião, pelo sistema religioso? Isso é servir a Deus? Isso é servir ao reino de Deus? Ou será que isso não é um ensino, uma heresia de um falso profeta, de um falso apóstolo, de um falso líder religioso? O Senhor falou: acautelai-vos deles, porque eles vêm como ovelhas, com palavras persuasivas, com palavras mansas, com palavras doces. Às vezes as palavras que nós queremos ouvir, eles nos falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que faz com que nós nos sintamos especiais, queridos, abençoados. Eles vão usar isso para nos seduzir. O Senhor Jesus falou isso para a gente ficar esperto, para a gente vigiar com relação a esses que vêm até nós, com carinha de ovelha, mas que no fundo eles querem nos destruir, nos devorar, nos explorar e fazer de nós negócio, comércio. E é isso que a gente tem visto hoje nas igrejas. Hoje nós que professamos a fé cristã evangélica, que estamos frequentando a igreja, nós somos muito explorados. Vocês talvez achem essa palavra forte, eu dizer que nós somos explorados, mas nós somos explorados, essa é a realidade. Porque tudo gira em torno da nossa oferta, da nossa contribuição, da nossa dedicação. Nós pagamos para trabalhar na igreja, na obra que a gente imagina que seja de Deus. Nós fazemos muitas coisas,
que nos ensinam que é em nome de Deus, mas que na verdade de reino de Deus não tem nada. O que é fazer a obra de Deus? O que é servir a Deus? É ir na igreja? É trabalhar num determinado departamento da igreja? É cantar na igreja? É pregar na igreja? É limpar a igreja? Isso é obra de Deus? Eu acho que pode até fazer parte, mas a obra de Deus é muito mais abrangente, é muito mais ampla do que isso. Nós devemos servir ao reino de Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, mas servir ao reino de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida diária, fazendo a vontade de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, na universidade, na escola, no bairro, na rua. Fazer a obra de Deus é viver para Deus o tempo todo e todo o tempo. Não é só alguns momentos na igreja, não é só dizimando, não é só ofertando, não é só contribuindo, não é só obedecendo, não é só isso. O Senhor falou: acautelai-vos, fiquem atentos aos falsos profetas. Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que a maioria das palavras que são faladas na igreja são palavras de falsos profetas. Eu posso falar isso porque, infelizmente, estão nos ensinando que nós temos que conquistar tudo de bom aqui na terra, e nós estamos sendo levados a nos esquecer de que nós não fomos feitos para viver aqui. Nós estamos sendo seduzidos por tudo isso que nos oferece, estamos nos esquecendo da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro propósito e de onde é o nosso verdadeiro lar. Não é aqui, não é aqui. Esses ensinos de conquistas e triunfos aqui não são o Evangelho do Senhor Jesus. São ensinos falsos que foram introduzidos sorrateiramente, encobertamente dentro das igrejas e nós não percebemos. Porque pode ver como nós somos idólatras. Nós cristãos somos idólatras. Ah, mas eu não me ajoelho na frente de uma imagem, eu não presto culto, eu não rezo para a imagem, eu não faço sacrifício para a imagem. Mas nós somos idólatras. Nós adoramos, nós cultuamos os cantores gospels evangélicos, nós cultuamos pastores, nós reverenciamos homens em demasia. Nós pagamos e caro para trazer um cantor evangélico para a nossa igreja. Nós pagamos caro para ouvir um pregador de renome. O que é isso? E falamos que isso é obra de Deus, isso é reino de Deus. Somos ensinados que isso aí é evangelho, que isso aí é reino de Deus, que isso aí é servir a Deus. Está tudo errado. Isso é ensino de falso profeta, isso é heresia, isso é ensino de demônio. Nós cultuamos o homem, nós cultuamos o ser humano e nós não damos a devida glória a Deus. Nós não examinamos as Escrituras, nós não dedicamos tempo à oração, nós não dedicamos tempo a buscar a intimidade que o Senhor quer ter conosco. É por isso que talvez, eu espero que não, mas talvez a gente esteja correndo um sério risco de, naquele dia, falar para o Senhor: mas Senhor, eu dei o dízimo na tua casa, eu dei ofertas na tua casa, eu cantei na tua casa, eu salmodiei, eu orei, eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei enfermos. E o Senhor vai olhar para nós e vai falar: apartai-vos de mim,
porque eu nunca vos conheci. Olha que pesado isso. Se nós continuarmos dando ouvidos aos ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres, é essa a palavra que a gente vai ouvir do Senhor naquele dia. Por isso que o Senhor disse: acautelai-vos, tenham cautela, fiquem ligeiros, vigiem, porque muitos virão e muitos serão enganados por eles, com palavras, com discursos, com frases prontas, com palavras persuasivas, com palavras lisonjeiras. Muitos serão enganados. Pedro fala isso. Leia depois atentamente o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Talvez você nem nunca tenha ouvido falar que Pedro, o Simão Pedro, o apóstolo que negou Jesus, que depois chorou amargamente, ele tem escrito alguma coisa. Talvez você nem saiba que existia essa carta de Pedro na Bíblia, mas ela está na sua Bíblia aí. São duas cartas curtas, duas epístolas curtas, foram escritas pelo apóstolo Simão Pedro. E ele, nesse capítulo 2 da segunda carta, ele está falando para a gente ficar atento. Não só Pedro fala, mas se a gente for fazer um levantamento na Bíblia, o próprio Senhor Jesus, em todo o tempo, ele sempre falava para a gente ficar esperto com os falsos ensinos. Que muitos virão em meu nome, o Senhor disse. Muitos virão em nome do Senhor. E vai te falar que o Senhor falou, que o Senhor mostrou, que o Senhor determinou, mas na verdade o Senhor não falou nada. O que o Senhor falou para nós, o que o Senhor quer que nós saibamos, está tudo contido na palavra dele. E qualquer outra revelação, além dessa, você deve desconsiderar. Porque o que o Senhor quer para nós, a vontade do Senhor para nós, está aqui, ó. A gente erra por não conhecer as Escrituras. O Senhor Jesus falou, Deus, em determinado momento, ele disse: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. O Senhor Jesus, ele enfatizou: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor está falando. Sabe aquela frase de Apocalipse? Quem tem ouvidos, é isso aí. E nós temos ouvido, então nós devemos ouvir o que o Senhor está dizendo para nós. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas que são lobos, e querem te destruir, te devorar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento e que nós possamos continuar as nossas conversas. Dê o seu like, faça aí o seu comentário. Se você gostou, comente. Se você não gostou, se você não concorda com nada que eu falei, comenta também, que a gente vai tentar aprender junto e melhorar junto a cada dia, até que o Senhor volte. Um grande abraço e até a próxima.